Abra sua Bíblia o texto base é Mateus 6:34. A partir do verso 25, o livro de Mateus, Mateus 5, a partir do verso 25, o título diz assim: os cuidados e inquietações. Os cuidados e inquietações. E Jesus vai falando sobre essa questão, esta ansiedade. Veja você que era um assunto que já existia naquele tempo. Não é um assunto novo. Ansiedade, estresse, depressão. Elias deprimiu, entende? Então, esses são temas que são atuais, que hoje existe maior proporção, mas são antigos. Então, em Mateus 5, verso 34, diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, né? Conta-se que em uma pequena vila havia um oleiro, né? O oleiro, ele faz artefatos de barro, né? O oleiro, nós temos um hino belíssimo, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Que coisa linda, né? Então tinha ali um oleiro conhecido por fazer os tijolos mais resistentes da região. E um aprendiz foi até lá e perguntou: mestre, como o senhor consegue produzir tijolos tão fortes? O oleiro então respondeu: eu não começo pensando na casa que será construída. Começo cuidando da argila. Se o barro for bem trabalhado, amanhã o tijolo suportará qualquer tempestade. Então é por isso que o título é esse: tijolos do amanhã. Mas o barro é hoje. O tijolo vai estar pronto amanhã, mas o barro tem que estar sendo preparado hoje. Então, o que Jesus nos ensina neste verso que nós lemos? Ele não nos manda ignorar o amanhã, mas ele nos convida a viver o hoje e não viver refém do amanhã. Parte das pessoas, o que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. Você fica preocupado com o amanhã. Eu dou sempre esse exemplo, né? Eu sento ali no avião e agora eu penso: será que esse avião vai subir? Será se ele vai cair? O que vai acontecer? Será se esse piloto é bom? Ora, esse pensamento ele não ajuda. Por quê? Porque eu não tenho controle do avião. Perceba, o que Jesus está dizendo é isso. Jesus não nos diz para ignorar o amanhã, mas para construí-lo com os recursos de hoje. Cada dia, olha que frase linda, cada dia é um canteiro de obras divino, onde Deus nos prepara para o futuro que Ele já conhece. Então, se você teve uma semana difícil, um mês difícil, um ano difícil, é o barro. É o barro que está sendo amassado, preparado. Quanto mais liga ele tiver, nós vamos ver isso, ele vai produzir um tijolo de melhor qualidade. Então, meus irmãos, o tijolo do amanhã se prepara hoje, preparando o barro hoje. O Senhor firma os passos do justo e se agrada do seu caminho. Isso está em em Salmos 37 e 23. Agora, eu vou mostrar como o tijolo é construído, as fases da construção do tijolo,
e como isso se assemelha à nossa vida espiritual, né? O que é argila? A argila, o barro, é o material básico do tijolo, tá certo? E o meu texto diz que a fórmula, o material básico é a comunhão, o barro da comunhão, a argila da comunhão, né? A argila é que vai dar toda a base do tijolo. O que é a argila? A argila é a nossa conexão com Deus. Em João 15:4, João 15:4, projeta para nós aí, Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Não, o João 15:4, isso. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto a menos que permaneçam em mim. O que é argila? Argila é a massa. A argila precisa ser amassada. O que é esse amassar da argila? É a comunhão diária. Essa comunhão diária, ela quebra o nosso orgulho, quebra a nossa autossuficiência. Para amassar a argila, eu preciso molhar, preciso umedecer. A palavra de Deus nos mantém sensíveis, ensináveis e vivos. Isto é o barro umedecido. E a argila precisa ser limpa, precisa ser purificada. É a oração, ela remove as impurezas que endurece o coração. Portanto, irmãos, um bom tijolo depende de um bom barro, de uma boa argila e do preparo que esta argila recebe. Quanto mais preparada for, mais forte esse tijolo será. Assim como o oleiro passa horas preparando a argila antes de moldar, Deus investe silenciosamente em nosso caráter hoje para o que Ele planejou amanhã. E eu faço uma pergunta para você agora. Atenção, responda aí no chat. Sua argila espiritual, seu barro espiritual, que é você, que sou eu, estamos prontos e estamos permitindo ser moldados por Deus? Essa é a pergunta. Esse é o objetivo desta reflexão. Ou você já endureceu, já está seco, né, pela pressão, pelo medo, pela ansiedade. Eu espero que o Espírito Santo, tocando o seu coração, possa prepará-lo para ser moldado, né, por este oleiro maravilhoso que é Cristo Jesus. O segundo ponto, para você fazer um bom tijolo, além da argila, é a forma, né? Você precisa pegar o barro e colocar na forma, o formato, para que ele tenha um formato de tijolo. O molde do tijolo, meus queridos, é o relacionamento. É o relacionamento. Abra sua Bíblia em Jeremias 1:5. 1:5. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que o oleiro está falando para nós nesta noite. Veja o que o oleiro está falando para nós nesta noite. Para mim e para você. Jeremias 1:5 diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Amém? O oleiro está dizendo: eu te conheço, barro,
Eu conheço você, eu sei quem você é. Antes que você se formasse, eu já te conhecia. Olha que coisa linda. Deus nos conhece profundamente. E Ele sabe qual a forma nós precisamos ter. E Ele quer se relacionar conosco. O nosso relacionamento com Deus é o molde divino. É assim que Ele nos modela. É assim que Ele vai nos amoldando. É assim que Ele vai, nos modificando. As pressões da vida não nos esmagam, nos definem. Quem Deus tem usado hoje para moldar o seu caráter, mesmo quando isso dói? Você já pensou que esses problemas, essas dificuldades que eu e você passamos às vezes, é para nos moldar, é para nos purificar, é para que nós possamos sentir, a transformação? Deus quer nos moldar, e Ele quer nos moldar porque Ele nos conhece. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Se você está se sentindo aí sozinho, abandonado, não sinta. Ele sabe quem é você. O fato dele não ter respondido, dele não ter resolvido, dele não ter ainda dado a solução, não quer dizer que ele esteja alheio. A Bíblia diz que antes mesmo que o pensamento venha à sua cabeça, Ele já sabe. Ele já sabe. Pois bem, nós preparamos o barro, nós colocamos no molde, e agora o tijolo está pronto. Se lembra que eu falei lá do Maranhão, lá da casa de adobe, que era feito de barro, e aquele barro lá a gente amassava com os pés, a coisa era tão pobre, tão rústica, que amassávamos com os pés. Ainda tem, no interior do Brasil, aqui no interior do Tocantins ainda tem casas de adobe, muitas casas. E é uma casa que não dura muito tempo, com a chuva e com o sol ela vai sendo desgastada. Porque o barro foi moldado, mas não foi levado ao fogo, tá certo? Então, observe, o terceiro ponto é o forno, é o fogo, Não basta só o tijolo ter a forma de tijolo, é preciso levá-lo ao fogo, para que ele possa ser, purificado, E aí, tem um texto lindo, coloca para nós aí, João 15:16, Evangelho de João, a NVT, isso, nova versão transformadora, João 15:16, está lá, vocês não me escolheram, olha que coisa linda, é Jesus falando, vocês não me escolheram, eu os escolhi, amém meu querido, amém, diga amém, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, amém? Ouçam, amém? Esse é Jesus falando para mim e para você, Ele está dizendo, ei, fui eu que te escolhi, não é porque você tem mérito, não é porque você tem qualidade, não é porque você é santo, não, Ele te escolheu, Ele me escolheu porque Ele nos ama, Ele escolheu nos amar, e aí, Ele está dizendo para nós, que nós fomos chamados para produzir frutos. A missão, irmãos, a missão é o forno, onde a fé amadurece. O calor do serviço transforma a argila frágil em um tijolo resistente. Olha o que o nosso título fala, tijolos do amanhã, mas a argila é hoje. Cada ato de obediência é um tijolo assentado, no reino. Sabe, se o tijolo, muitos tijolos eram feitos assim antigamente, moldava, colocava no sol para secar, ele ficava bom, mas com o tempo ele quebrava, ele se esfarinhava, se deteriorava, porque ele não tinha sido levado ao forno.
não foi, aquecido poderosamente. A missão é o fogo que nos torna úteis, E aí tem um propósito, temos um propósito. Qual é o propósito para o qual nós fomos chamados, E aí, lá Paulo diz em Efésios 2:10, pois somos criação de Deus. Efésios 2:10, na nova, na NVT também, Efésios 2:10, pode deixar, pois somos criação de Deus, feita em Cristo Jesus, para realizar boas obras. Você e eu, irmãos, fomos chamados para um propósito, fomos chamados argila hoje, para sermos transformados em tijolos resistentes. E por que nós confiamos que seremos transformados em tijolos resistentes? Porque nós servimos a um Deus maravilhoso, que já fez isso inúmeras vezes com outras pessoas. No livro Eventos Finais, página 72, Ellen White diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem guiado. Eu quero finalizar e quero deixar 3 frases. Antes dessas 3 frases, eu quero dizer para você que o segredo para vencer a ansiedade de hoje não é ter todas as respostas. Não, fique preocupado não com todas as respostas. Confie naquele que prometeu. Esse quando Jesus vai voltar, vai voltar na minha geração, vai voltar amanhã, vai voltar depois. Não preocupa com isso não. Ele falou lá, não fiquem ansiosos com amanhã. E por que nós não vamos ficar ansiosos com amanhã? Porque Ele prometeu. E quem prometeu é mais importante do que o que Ele prometeu. Porque tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E é nisso que está a nossa esperança. Quero deixar 3 frases de impacto, finalizando a minha reflexão. Deus não pede que você construa amanhã sozinho, apenas que entregue a argila do hoje. Essa é a primeira frase. Isso, entrega a argila para Ele. O que é argila? Somos nós, eu e você. Então Ele não quer que você construa amanhã sozinho não. Ele vai construir conosco. Então Ele quer que você e eu entreguemos a argila, o barro, o nosso coração, para que este oleiro maravilhoso transforme a nossa vida. Segunda frase. Hoje, enquanto o sol se despede, Deus sussurra. Olha, isso aqui é lindo, irmãos. Isso aqui é lindo. Nesse momento, enquanto o sol se põe, nos lugares mais diversos do mundo, e que está iniciando um novo dia, o sábado, Deus está dizendo para nós, sabe o quê? Eu já estou no seu amanhã, amém? Eu já estou no seu amanhã, porque Ele já está na nossa eternidade, porque Ele sabe tudo. E por fim, o pôr do sol não é o ponto final, é vírgula na história que Deus está escrevendo. Que neste dia, nesse pôr do sol, não importa o horário que você vá assistir, mais importante é que você possa permitir que o grande oleiro utilize o barro do meu e do seu coração, que Ele possa nos moldar, que ele possa fazer um vaso novo, tijolos novos. O que Ele quer? Ele quer apenas a argila hoje, o barro hoje, para que Ele possa nos tornar tijolos resistentes e nos preparar para vivermos eternamente com Ele. Oremos. Amadíssimo Deus, obrigado, Senhor, que Tu possas fazer de nós um vaso novo, um vaso transformado, que este vaso possa ser útil para outras pessoas. Derrama o Teu poder sobre nós,
derrama o Espírito Santo e nos habilita para estarmos contigo naquele grande dia. Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.